Boa tarde a todos. Eu gostaria de iniciar, claro, agradecendo, não é, esse convite feito pelo professor Caramelo para participar desse evento e o prazer de conviver com os colegas da Leimar. Tendo a certeza de que essa é mais uma etapa na construção de uma parceria duradoura e frutífera entre nossas universidades. E queria também aproveitar e parabenizar toda a equipe do CHAN, não é, pela impecável organização do colóquio. Então, vou ler para tentar me manter no tempo. Começo então com uma citação de um autor contemporâneo que eu acho que é muito interessante, que é o Ítalo Calvino, nas Cidades Invisíveis. Lá pelas tantas ele diz: as cidades, como sonhos, são construídas por desejos e medos, antes que o fio condutor do seu discurso seja secreto, que suas regras sejam absurdas, as suas perspectivas enganosas, e que todas as coisas escondam uma outra coisa. Nessa comunicação, propomos perceber a recepção do mito de Babel através da interpretação de narrativas pictóricas da cidade e de sua torre, elaboradas na época moderna. As fases de crise, de grandes rupturas históricas, os períodos de guerra e revoluções constituem-se em momentos privilegiados para a expressão do mito como um modo de revelar em cada época um sentido de história. Um dos mitos fundantes da cultura ocidental é o relato bíblico de um episódio dramático que teve consequências para a humanidade inteira, encontrado no livro do Gênesis, capítulo 11, versículos 1 a 9, que eu vos leio. Todo mundo se servia de uma mesma língua e das mesmas palavras. Como os homens emigrassem para o Oriente, encontraram um vale na terra de Sinaar, e aí se estabeleceram. Disseram um ao outro: vinde, façamos tijolos e cozamo-los ao fogo. O tijolo lhe serviu de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, construamos uma cidade e uma torre cujo ápice penetre nos céus. Façamo-nos um nome e não sejamos dispersos sobre a terra. Ora, Yahvé desceu para ver a cidade e a torre que os homens tinham construído. E Yahvé disse: eis que todos constituem um só povo e falam uma só língua. Isso é o começo de suas iniciativas. Agora, nenhum desígnio será irrealizável para eles. Vinde, desçamos, confundamos a sua linguagem, para que não mais se entendam uns aos outros. E Yahvé os dispersou dali por toda a face da terra, e eles cessaram de construir a cidade. Deu-se-lhe por isso o nome de Babel. Foi lá que Yahvé confundiu a linguagem de todos os habitantes da terra, e foi lá que ele os dispersou sobre toda a face da terra. Então, só mapas para nós nos localizarmos nessa região, não é? Chamada Mesopotâmia, região entre rios, e a região de Babilônia aqui marcada. Babilônia foi o principal polo religioso e cultural do sul mesopotâmico e a capital do maior império do mundo oriental anterior aos persas, entre os séculos 7 e 6 diante da Era Comum. Ela foi construída à beira do Eufrates, a cerca de 70 quilômetros ao sul da atual Bagdá, onde a gente identifica aqui no mapa, né? Está lá Bagdá, está Babilônia aqui. Babilônia ainda é uma cidade emblemática na tradição ocidental e sua torre deu lugar a inúmeras representações ao longo da história. A narrativa da construção da Torre de Babel, que ocupa então esses versos do Gênesis que acabei de ler, é uma alusão ao zigurate que abrigava o templo de Marduk, protetor da cidade, feito com tijolos de argila. Agora sim, então, só para retomar um pouquinho da filologia, não é?
Aqui Babilônia é o centro do mundo, onde impera o caos, a confusão e a dispersão. E aí então nós temos um toponímio hebraico que chama esse espaço de Senaar, o toponímio sumério, Kadingir-Ha, e a tradução em acádico, não é? Babilin. Literalmente, então, Babilônia, a palavra formada por duas palavras, né? Baba mais Ili, literalmente a porta dos deuses. Esse seria o significado da palavra. E aqui o texto hebraico utilizou a raiz linguística BLL, que seria o balalum, o verbo, então, confundir, misturar, que se guardou, não é esse sentido. Mas, na verdade, Babilônia vem da outra raiz linguística, que é BBL, né? Que é ou Babalum ou Abalum, que significa levar, conduzir. A palavra em acádico para zigurat, que é o nome da torre, ziguratum, não é? O verbo, então, é zakaru, que literalmente significa construir prédio alto. E aí a gente tem o nome sumério da Torre de Babel, que é E-Temen Ankh, literalmente a casa da fundação do céu e da terra. A ideia é de construir uma grande torre para que, na verdade, facilitasse a descida dos céus à terra, né? E não o contrário. Então aqui nós temos algumas imagens que a gente já viu, que a Maria de Fátima nos mostrou essa manhã, não é? Então nem vou me repetir essa pintura a óleo aqui do Bardin, que propõe, né, essa, digamos, mais fiel representação do que teria a cidade. E aqui a gente tem algumas fotos de satélite, então, onde a gente identifica o Eufrates, não é? E aqui, eu acho que vocês já conseguem perceber, né, traços aqui do sítio arqueológico, e esse quadradinho aqui é o que nos restou da Torre de Babel. Da Torre de Babel subsistem apenas suas fundações, construídas sob um plano quadrado de 91 metros de lado, com uma base em um dos lados, formando uma área de 8.100 metros quadrados. Aí nós vamos ter uns planos das equipes arqueológicas. Aqui a gente tem indicação do curso antigo, desculpe, aqui é o curso atual do Eufrates, em azul mais escuro o curso antigo. Aqui a gente se aproxima mais. Aqui então a gente consegue visualizar a base da torre, não é? Com o Eufrates aqui, os palmeirais. E aqui então, mais de perto, é o que nos restou da Torre de Babel, né? Essa impressão em negativo. Isso aqui é a água com junco, né? Que a região foi alagada por intervenção moderna contemporânea, então hoje o sol de Babilônia, 1,5 metro, 2, a gente só encontra água. A Torre de Babel teria duas funções principais, uma de caráter científico, outra de cunho religioso. Os escribas realizavam observação astronômica diária e as registravam em tabletes de argila. A torre também desempenhou uma função religiosa, pois os mesopotâmicos acreditavam que grande parte das divindades habitavam os céus e que estes eram responsáveis pela vida na terra. Assim, os zigurates mais altos foram construídos para facilitar a descida dos deuses à terra, a fim de que pudessem aliviar os males e os sofrimentos dos homens. Autores clássicos gregos e latinos posteriores ao apogeu do Império Babilônico descreveram uma Babilônia lendária,
embora as informações de origem histórica sejam deturpadas, e os seus escritos guiaram os arqueólogos alemães no final do século XIX na localização desse imenso sítio arqueológico, pois fornecem informações sobre a topografia da cidade. Aqui nós vamos ter algumas propostas de reconstituição da torre e suas muralhas feitas pelo Vorderasiatischen Museum, dentro do complexo do Museu do Pérgamo, em Berlim. Então, a torre com seus 7 andares. Essa maquete ela foi construída em escala, não é? A partir do próprio Tablete des Agila, né, que é o documento, digamos, do arquiteto que concebeu a Torre de Babel. Nós temos essa felicidade de ter esses documentos. E essa imagem também a Maria já nos mostrou hoje pela manhã, não é? Que é uma foto de livro, não é, a Maria de Fátima? Porque quando a gente vai lá, sempre tem alguém na frente, né? Nunca é limpa a imagem. Então, Heródoto, em suas histórias, descreveu a cidade durante a dominação persa e evoca as muralhas, o complexo arquitetônico do culto a Marduk, descreve o curso do Eufrates, as ruas e os trabalhos hidráulicos. A lenda de Babilônia transmitiu-se de geração em geração através das fontes secundárias ou terciárias e chegou à época helenística, quando nasceu a tradição da Babilônia como uma das maravilhas do mundo, com suas muralhas e seus jardins suspensos. E aí, só para a gente fruir, não é? A maravilha dessa obra, aqui a inscrição do Nabucodonosor, que a Maria de Fátima também já fez referência, algumas imagens então dessa via processional, que a ideia é essa, né? As portas da cidade se adentrando pela porta essa de Istar, se chegaria ao templo dedicado à deusa, né? Daí um nome, e enfim, a gente tem uma série de elementos aqui, não é? Que estão relacionados com a deusa, que enfim, daria outra comunicação a gente só falar desses leões e dessas rosetas. Então, entrando na releitura ou nas releituras do mito. Entre meados do século XVI, o norte da Europa foi sacudido por violentos conflitos políticos religiosos e estes eventos históricos certamente contribuíram para o surgimento de inúmeras representações da Torre de Babel. A ideia da dispersão dos povos, causada pela confusão das línguas, deveria evocar o cisma religioso, a tradução da Bíblia em língua vulgar, a afirmação das nações e de dinastias poderosas que anunciavam o fim de uma cristandade antes unida em torno de Roma. O Renascimento vai utilizar o mito para exaltar a conquista heróica do homem sobre a natureza e reavivar a cultura helenística. A ambivalência do mito de Babilônia, preso entre a condenação bíblica e a fascinação pelo poder do homem, entre uma cidade antiga real e uma cidade simbólica contemporânea, seduziu os homens do Renascimento, que viviam sob a influência das discussões acerca da Reforma Protestante, 1520, e a crítica ao papado. Analisemos, então, algumas ressignificações de Babilônia por 3 artistas renascentistas. A primeira delas, então, é a gravura do Cornelis Anthonisz, que é uma água forte. Na metade, então, do século XVI, esse artista holandês, Cornelis Anthonisz, vocês vão desculpar, mas o meu holandês arcaico é horrível, realiza uma gravura onde a destruição da torre é representada sob efeito do fogo celeste. A torre se parece com o Coliseu em Roma. E uma inscrição no canto superior diz Babilônia, Gênesis 14, associando então o relato bíblico com Babilônia. A outra inscrição que nós temos aqui é
É em holandês arcaico, que eu tive, assim, profunda dificuldade, só consegui traduzi-la parcialmente, alguma coisa como a maioria não caiu. Fiquemos com isso. Aqui é um detalhe. Além das duas inscrições, temos o anagrama do artista, que é o CAT, que nós vemos aqui, nas asas de um morcego, que possui uma simbologia negativa, associada à morte, ao mal ou ao diabo. E no canto esquerdo, que eu também então destaquei, nós vamos ter a datação da obra, 1547. O primeiro plano está repleto, que nós vemos nesse recorte aqui, está repleto de homens, mulheres e crianças, alguns mortos, com gestos de desespero, elevando os braços em sinal de pavor ou de clemência. É uma cidade inteira que está sendo destruída, e não apenas a torre. A arquitetura de arcos estampada no aqueduto no canto esquerdo possui uma clara inspiração romana, distanciando-se da realidade histórica. Ao fundo, à esquerda, em linhas tênues, um rio ou mar, com pequenas embarcações. Cornelis Antonich, 15 anos antes de Bruegel, associou a arquitetura da torre com a do Coliseu Romano e rompeu com um modelo quadrangular, que é esse exemplo que nós estamos vendo aqui, das representações das torres medievais. Até essa data, então, essa era a representação que vigorava. Esse é um exemplo, então, de uma miniatura, né, das obras, do livro de horas. No texto bíblico não há nenhuma referência à ruína do monumento, mas somente à confusão de línguas e à dispersão dos homens. A destruição da torre pertence a uma tradição mais tardia, fundada nos escritos do rabino Benjamim de Tudela. Redigido no século XII, o texto teria sido inspirado no relato de viagem de Harpocrítio de Alexandria, isso em 355, que evocava um raio ferindo os homens. E aí eu cito: Tu vês, minha criança, estas altas torres em número de 3, a terceira tinha sido construída por gigantes que queriam escalar o céu. Por esta impiedade louca, uns foram atingidos pelo raio, outros, sob a ordem de Deus, não se reconheceram mais entre eles. Todo o restante partiu e sucumbiu na ilha de Creta, onde Deus, na sua cólera, os precipitou. Creta parece horrível aqui, não é? Sébastien Allard, historiador de arte francês, atual diretor do Departamento de Pinturas do Museu do Louvre, afirma que a retomada dessa fonte é compreensível dentro do contexto de grande efervescência da cultura hebraica na cidade de Amsterdã nesta época. Evidenciada pelas inscrições, então, nos cantos superior esquerdo e direito, não é? Tomando aqui. Temos uma associação entre o texto bíblico do Gênesis, a cidade de Babilônia e a narrativa do Apocalipse, com os anjos e suas trombetas anunciando o fim dos tempos. Essa gravura é datada de 1547, como vimos, apenas 20 anos após o traumatizante saque de Roma perpetrado pelas tropas de Espanha e do Sacro Império Romano-Germânico, onde mais de 30 mil soldados destruíram parte da cidade e massacraram a população romana. E imagina-se que isso serviu como fonte de inspiração para o artista, esse evento histórico. O artista mostra ainda equipamentos de elevação de tijolos, a fim de caracterizar a construção inacabada da obra. Aqui, ó.
A partir dos anos 1550, a referência ao livro do Gênesis adquiriu uma conotação mais ampla, com uma forte carga moral, tornando a soberba o principal pecado capital. E é justamente a soberba da cidade de Babilônia que é evocada no texto bíblico. Seu castigo é consequência dos atos de seus habitantes que quiseram rivalizar com Deus. Outro artista, então, é o pintor Peter Bruegel, o Velho, que realizou 2 pinturas a óleo da Torre de Babel. A primeira, essa que estamos vendo agora, conservada então no Museu de História da Arte de Viena, na Áustria. Depois a gente olha detidamente cada uma. E a outra pertencente ao acervo do Museu Boijmans van Beuningen, em Roterdã, na Holanda. Ambos os quadros foram produzidos em torno de 1563. Na pintura de Viena, o monumento em construção devora a montanha feita de pedra, material resistente na tentativa de profanar a natureza, entendida como uma obra divina. E é justamente aí que a ação dos homens malogra e a torre desmorona. Aqui a desmesura humana que afronta os preceitos divinos é castigada com a destruição. Aqui, vamos para o detalhe. Além disso, a representação dos trabalhadores em pedra no primeiro plano, a chegada do rei Nimrud e das diversas atividades do canteiro de obras e a cidade ao fundo dão um caráter histórico a esta obra. O artista reinterpreta o motivo da montanha como lugar da aliança com Deus e como a escala de valores da natureza. No painel de Roterdã, a condenação do orgulho humano é feita de modo metafísico. O monumento, transformado em paisagem e história, na sua desmesura, ultrapassa seu criador. A associação entre a representação da torre e o Coliseu reafirma a ruptura com as torres quadrangulares e sublinha a ideia da vaidade das ações humanas. Lembremos que a partir de 1530, Roma transformou-se em um gigantesco canteiro de obras, com muitas construções monumentais, graças à atuação do papado e o desejo de assim afirmarem seu prestígio. Naquele momento, a associação entre estes trabalhos grandiosos e a narrativa da Torre de Babel se impôs. Roma tornou-se uma Babel que fora completada. Ainda que as 2 torres fossem inspiradas pelo Coliseu e que o artista conheceu, nós temos relato de que ele viajou a Roma em 1553, o quadro de Roterdã apresenta uma diferença. No exemplar de Viena, Bruegel descreve a construção da torre, a chegada do rei, a cidade de Babilônia, apresentando de modo histórico a condenação divina. Na pintura de Roterdã, a torre é objeto único da representação. A Torre de Viena sublinha a história do mito e a forma caótica da sua construção. Na obra de Roterdã está simbolizada a dimensão metafísica do mito, o monumento e o seu gigantismo. Nele, o artista acompanhou a descrição de Heródoto de uma torre em 8 andares, construída em tijolos, marcados pelo emprego da cor vermelha, então, no topo e aqui nessas laterais, como que caindo o pó dos tijolos, não? A parte interior em tijolos e a fachada em pedra. Aqui, as cores utilizadas dão uma impressão de massividade. As nuvens escuras que se acumulam e as sombras que elas projetam criam uma atmosfera de angústia, apontando a iminência da catástrofe e o fim do sonho da união dos povos. E como forma, então, de homenagear os nossos queridos anfitriões, eu trago uma que inicialmente não estava previsto, uma leitura da Torre de Babel, atribuída a Jules Momper, essa beleza de pintura que a gente vê aqui, que pertence ao acervo do belíssimo Museu Nacional de Arte Antiga de Lisboa, que eu, em férias, há cerca de uma semana atrás, não é?
pude descobrir e fotografar. Momper, pintor holandês, retratou principalmente paisagens, gênero que destacou ao longo de sua vida. Somente um pequeno número das suas 500 pinturas lhes é atribuído, é assinado, e apenas um é datado. Então, por isso que nós estamos aqui tratando de uma atribuição, né? E sabe-se que ele colaborou com vários pintores, dentre eles o Bruegel, na verdade os dois, o Bruegel velho e o jovem. Aqui ele realizou a pintura de um ponto de vista do vale, empregando uma transição convencional da cor do marrom no primeiro plano ao dourado, amplificado esse dourado devido ao suporte de cobre. Isso é um óleo sobre cobre. E finalmente ao azul no fundo. Neste amplo panorama, ele, seguindo a versão de Viena de Bruegel, apresenta no primeiro plano um grupo de figuras com o Reinigerud retratado em vermelho. Na metade inferior da pintura são representadas construções contemporâneas, porque na verdade a torre é da metade superior, né? Do estilo renascentista, e ao fundo o mar e as embarcações. No canto superior direito encontramos também nuvens carregadas, transmitindo certa opressão, atenuadas pela presença de aves no céu azul. Aqui, né? Vale ressaltar que, apesar da ênfase da estilização sobre os efeitos naturalistas, Momper retratou os talhadores em plena atividade de corte e transporte de pedras no primeiro plano, afirmando ele também o aspecto da torre em construção. Aqui nós vemos, né? Concluindo, então. Podemos afirmar que na Mesopotâmia antiga, a simbologia cósmica do país entre rios era dominada por uma visão bipolar do universo. No alto céu, embaixo a terra. E o zigurate era a ligação entre eles, o lugar de encontro das duas metades do universo. A Torre de Babel representava um sistema simbólico complexo. Uma torre feita pelos homens com o desejo de assim se aproximarem do mundo divino, em uma cidade construída com a esperança de ali viverem uma vida sem males. No mundo moderno, a simbologia da Torre de Babel remetia a concepções marcadas pelas críticas religiosas do protestantismo, onde Babilônia era associada a Roma, cidade papal. Este espírito inspirou artistas renascentistas que retomaram o tema da Torre de Babel a partir do relato bíblico do Gênesis. O mito de Babilônia está baseado na tensão entre destruição e reconstrução, cujas raízes se encontram na própria história da cidade, que foi inúmeras vezes arrasada e depois reconstruída. Segundo o texto bíblico, ela foi a cidade do mal. O seu zigurate, considerada a expressão do orgulho dos homens que desafiaram os deuses. A soberba humana e seu desejo de suplantar a natureza foi a causa para o seu castigo e a confusão das línguas e a dispersão dos povos. Babilônia na antiguidade, Roma na era moderna. Cidades míticas, com maravilhas e vícios. Metrópoles portadoras de sonhos e medos, ontem e hoje. Muito obrigada pela atenção.